pueden bombas, rumbala, 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 pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumbala, rumbala, rumbala. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um evento desse 6º Salão do Livro Político, que começou no dia 24 de setembro e vai até amanhã, dia 3 de outubro de 2021. Eu sou Gabriel Landi, editor na Lavra Palavra, militante do Partido Comunista Brasileiro, e vou ter a alegria de coordenar essa mesa de hoje, mas antes de falar da mesa propriamente, falar um pouco desse Salão do Livro Político, né, que com o tema Livros que Gritam, conta com a participação de 68 editoras independentes e é uma realização das editoras Boitempo, Autonomia Literária, Anita Garibaldi e Alameda e da PUC de São Paulo, com apoio das fundações Rosa Luxemburgo, Perseu Abramo, João Mangabeira, Maurício Grabois e Astrogildo Pereira, além da Casa Rex, editoras do Sesc, Perspectiva e Estação Liberdade. Pelos endereços salãodolivropolitico.com.br é possível ter acesso aos cursos, debates, entrevistas com os autores fundamentais na defesa de uma sociedade mais igualitária e que fazem parte da programação do Salão, além de que nesse endereço é possível encontrar a lista das editoras participantes e a seleção dos títulos com descontos de 20% a 50%. São livros que gritam por democracia e justiça social contra o fascismo e a ultradireita. Os descontos estão no site das próprias editoras, já atribuídos no valor dos livros ou através do cupom VI Salão, tudo em maiúscula, com os números romanos do 6º Salão. E esperamos que gostem do debate, se inscrevam no canal do Salão no YouTube e difundam os livros, os vídeos por um mundo melhor. Hoje, para a gente debater, né, essa mesa sobre Estados Unidos e China, uma nova Guerra Fria, né, uma questão aí que a mesa coloca, se colocando como grande incógnita que desafia hoje a imaginação dos analistas entender essa relação que se estabelecerá nos próximos anos entre a China e os Estados Unidos no mundo atual, né, reconhecendo, por um lado, a ascensão da China como uma potência econômica global, além de uma força motriz e um parceiro comercial e financeiro indispensável de todos os países do mundo, é algo que é incontestável, né? Impossível resistir à constatação de que a República Popular enfrenta os desafios da globalização, e no discurso de abertura do Congresso do Partido Comunista da China, o presidente Xi Jinping discorreu a respeito do que seria o socialismo com características chinesas, que a gente vai poder um pouco debater hoje, pátria, Estado, mercado, essa relação, né? E como que se estabeleceriam aí essas relações dessas duas economias do mundo, à luz também de um declínio dos Estados Unidos que reflete na deterioração das relações com a própria China, e se isso de fato representa uma ameaça de uma nova Guerra Fria, ou até ouso eu dizer, não tão fria, né? E aí, para um pouco debater com a gente hoje, teremos a alegria de receber pessoas aí bastante conhecidas, tenho certeza, do público. Primeiro, o professor Elias Jabbour, doutor, mestre em Geografia Humana pela FEFELESH USP, atualmente professor na área de Teoria e Política do Planejamento Econômico na Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, que é docente nos programas de pós-graduação em Ciência Econômica da PPGCE e em Relações Internacionais, PPGRI, na mesma universidade, é doutor de diversos livros e artigos acadêmicos e de opinião sobre o desenvolvimento recente da República Popular da China, e ainda nesse mês de outubro estará lançando, em conjunto com Alberto Gabrielli, o livro China, o Socialismo do Século XXI, pela editora Boitempo. Além dele, teremos aqui hoje com a gente o João Carvalho, formado em História e Letras Clássicas, mestre em História Social e doutorando em História Social da Cultura,
cofundador do podcast Revolution, educador popular e militante comunista. E, além disso, teremos também a convidada, professora e pesquisadora Melissa Cambuí, que é graduada em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, com habilitação especial em Direito e Desenvolvimento, mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, doutorando em Relações Internacionais pela UERJ, pesquisas mediações entre economia, Estado e direito, com foco no processo de desenvolvimento nacional chinês, é colaboradora do Núcleo de Estudos Brasil-China, da FGV do Rio, pesquisadora do Instituto Ásia, da UFPE, do Grupo de Pesquisa Formação Socioespacial, Progresso Técnico e Desenvolvimento Econômico, da UFSC. Então, com esse vastíssimo currículo da convidada, dos convidados, né, que eu os chamo a participar do debate, no qual cada participante terá 15 minutos para fazer as suas exposições, né? As perguntas serão muito bem-vindas no chat, que ao longo do debate eu vou reunindo para apresentar, e ao final desses 15 minutos de exposição de cada um, a gente pode fazer uma discussão geral do que foi colocado aqui no chat para a gente. Também tem minhas colocações e questões a apresentar. Então, uma boa noite a todas e todos e um bom debate. Uma inteira. Posso começar, Gabriel? Manda bala, Elias. Pessoal, primeiro, boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a honra de estar participando pela primeira vez do Salão do Livro Político. Eu quero mandar uma boa noite para o Gabriel Landi, para o João Carvalho, para a nossa Melissa Cambuí. É um prazer imenso ter a chance de trocar ideias com pessoas desse nível intelectual, capacidade de elaboração, capacidade de pensar criticamente grandes questões e ter uma visão de conjunto do que acontece no Brasil e no mundo, né? Eu não sei o que dá para fazer muito em 15 minutos, né? Mas vou tentar fazer uma síntese muito rápida, como se demanda o tempo, né? Eu acredito que nós devemos olhar, antes de olhar para 2023, olhar para 1980, mais ou menos, né? Eu vejo, por exemplo, que tanto na China quanto nos Estados Unidos, naquela época, ascenderam ao poder duas figuras, que é o Deng Xiaoping e o Ronald Reagan, que eles tomaram decisões estratégicas para seus países, né? E a principal decisão estratégica dessas duas figuras foi a de tomar a decisão de governar os seus países, ou seja, o Ronald Reagan ele toma a decisão de governar os Estados Unidos, ou seja, isso significa acabar, de certa medida, com a política de detente com a União Soviética, acabar com abrir uma reação, uma contra-revolução no mundo inteiro contra as guerrilhas de caráter marxista, seja na América Central, seja na África, por exemplo, e também partir para um programa ousado, que eu chamaria de um keynesianismo militarizado. Eu não acredito muito nessa história de neoliberalismo nos Estados Unidos, né? Isso é uma outra história para um outro debate, né? Mas um programa ousado de gastos públicos, assim, com fortalecimento de agências de pesquisa, e que colocou a União Soviética numa defensiva em todos os campos. Eles montam uma combinação também com a Arábia Saudita, que leva uma queda absurda do preço do petróleo em 86, inviabilizando a União Soviética do ponto de vista econômico. A União Soviética caiu em uma armadilha que um político como Xi Jinping hoje talvez não cairia, né? Talvez não cairia nunca numa armadilha como a proposta do Ronald Reagan de uma guerra nas estrelas e tal, que levou à inviabilização da experiência soviética, que já vinha com uma série de contradições, né? Afora, vamos dizer assim, a lenta absorção dos países do leste europeu e da própria União Soviética. A União Soviética ela acaba entrando aos poucos na divisão internacional do trabalho, não como exportadora de tecnologias ou de máquinas e equipamentos, sim exportadora de petróleo, né? Então, isso facilita muito os serviços dos Estados Unidos no sentido de derrubar a União Soviética, e os americanos partem para uma política muito agressiva de retomada da sua hegemonia, né? Que por exemplo, o enquadramento do Japão com a Indaka japonesa em 85, ou seja, o Reagan ele coloca tarifas de importação para produtos japoneses, obriga o Japão a mudar sua taxa de câmbio, né? Além do mais, toda essa questão que envolve a crise da dívida de 82, né? Quando também os americanos acabaram com a farra de desenvolvimento. Eu chamaria de farra no bom sentido do termo, né?
da farra dos estados desenvolvimentistas, principalmente no caso dos países latino-americanos, como o Brasil, como o México, por exemplo, principalmente. Ou seja, é uma ofensiva em todos os graus, em todas as latitudes. Os americanos, eles partem para o que eu chamo aqui de fato governar o país, né? Ou seja, acabou a história de direitos humanos, com o Jimmy Carter começa com isso e tal. Eles governam, o Reagan ele decide governar os Estados Unidos. O resultado todos sabem, ou seja, os americanos eles se consolidam, vamos dizer assim, como desde então, como uma espécie de um keynesianismo militarizado que consegue impor ao mundo uma ordem unipolar até certo ponto e consolidar uma ditadura militar global. Acho que essa é um grande fato hoje, né? Ou seja, os americanos eles exercem um poder global militar muito impressionante, um poder militar que dá lastro para que eles se utilizem do poder absurdo que é o fato de eles serem os donos da moeda de referência internacional. Eu tenho muito pé atrás com essa história de declínio americano, de decadência americana, ou seja, os americanos não participaram, o dólar não perdeu participação na economia mundial desde 2008, muito pelo contrário, os americanos têm aumentado a sua participação em transações no mercado de capitais, ou seja, os americanos, desde 2008, conseguiram transformar o dólar em uma arma de destruição em massa, ou seja, com a utilização mais tranquila do mundo, seja de políticas de quantitative easing, quanto de cancelamento de países amigos ou inimigos, de países inimigos, e pessoas do sistema SWIFT. Isso tem inviabilizado países inteiros, caso da Venezuela, caso do Irã, e caso da Coreia Popular são os mais claros, né? Então, eu vejo com muito pé atrás essa história de decadência americana, até porque também as classes médias no mundo inteiro pensam e sonham como viver como norte-americanos, né? Então, pode falar em decadência, mas não uma decadência tão brusca assim como se imagina. Por um outro lado, tem a história da República Popular da China, que chega em 78, e o Deng Xiaoping também tomou a decisão de governar o país, ou seja, de governar o país nas condições em que ele se apodera do país em 78, é perceber, por exemplo, que o capitalismo mais dinâmico do mundo, fora o brasileiro, na década de 70, era o capitalismo que estava nas suas bordas, o capitalismo japonês, o capitalismo sul-coreano, o capitalismo praticado por Taiwan e Hong Kong, ou seja, aquilo impunha uma pressão muito grande sobre a China por conta da tão sonhada, chamada superioridade do socialismo sobre o capitalismo, algo que não ocorria na prática na Ásia, ou seja, os estados desenvolvimentistas asiáticos impunham um ritmo de crescimento econômico muito maior do que o chinês, por exemplo. A gente pode trazer esses dados em outro momento, né? Via percepção, ele tinha muito clara a percepção de que a decadência do Fordismo no mundo não somente foi acompanhado pelo surgimento de um novo paradigma tecnológico no Japão, como todo mundo conhece o autismo, mas também levou as experiências socialistas à sua debacle, ou seja, entender o fim das primeiras experiências socialistas passa por compreender a decadência do Fordismo, não é? Além de que existe uma série de questões na China que vão desde a questão social, desde a questão da reunificação do país, que exigiam respostas que a Revolução Cultural foi incapaz de dar, e que o grande salto à frente também foi incapaz de dar, ou seja, a resposta de Deng Xiaoping, ou seja, chegou a hora de governar o país, ou seja, é aquela analogia que eu faço, Mao Tse-tung é meio Lao Tse, ou seja, uma figura mais que acreditava que do caos viria a solução, ou seja, meio taoísta, meio aquele espírito camponês igualitário, rebelde, né? Enquanto que Deng Xiaoping ele representa muito mais um Confúcio, ou seja, uma ordem na casa, né? E a China se coloca à disposição de fazer parte do mundo capitalista, é um fato esse público notório, eles se colocam à disposição disso. Os chineses percebem com uma visão estratégica única de que existia uma abertura de oportunidade com a financiarização a partir do deslocamento de milhares de unidades produtivas do mundo capitalista desenvolvido em busca de territórios aonde
onde poderia se reproduzir com menor custo e produção, e a China se aproveitar disso para impor as suas condições de entrada nessa chamada globalização financeirizada. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, e ela, ao fazer isso, ela faz alguns movimentos que, ao meu ver, são interessantes. Aí já vou falar de movimentos que eu venho falando há muito tempo das minhas apresentações. A primeira, que eu acredito que a China, ela a partir desse movimento que ela faz, o socialismo, eles fabricam uma economia de mercado, de cima para baixo, eles fabricam uma economia de mercado a partir das reformas rurais e a permissão para dos camponeses acumularem riqueza, venderem o excedente, o surgimento de empresas voltadas ao comércio exterior muito precoce no interior do país, que são as Town Tipo Village Enterprise, e isso leva o socialismo chinês, vamos dizer assim, a se reinventar através de instituições de mercado, ou seja, é impossível pensar a China dentro de quadrados teóricos que são muito antiquados para entender o século XX, o final do século XX e o começo do século XXI. Então, ou seja, a China, o socialismo acaba se reinventando através de instituições de mercado. E ao lado disso, a meu ver, que a tese que eu tenho defendido e que eu chamo que seria a minha primeira disruptura intelectual com as teorias do desenvolvimento. Quando eu falo das teorias do desenvolvimento, eu falo das teorias da CEPAL, das teorias do estruturalismo anglo-saxão, eu estou falando das teorias do Estado desenvolvimentista, em certa medida do keynesianismo, do schumpeterianismo, ou seja, eu estou passando por um processo não de refutar essas teorias, mas de perceber que elas são incapazes de explicar algo que está acontecendo na China, que já saiu do escopo dessas teorias, né? E a China inaugura, a partir de 78, a meu ver, uma nova classe de formações econômicas sociais que eu chamo de socialismo de mercado, não é? E essa nova classe de formações econômicas sociais, ao mesmo tempo que o mundo se financiariza, os americanos se financiarizam, e os americanos, ao se financiarizar, eles também eles têm saltos espetaculares em matéria de inovação tecnológica, mas, por outro lado, também o salário médio americano se manteve muito o mesmo nos últimos 40 anos, produzindo uma sociedade ultra desigual e cheia e repleta de contradições. Então, enquanto houve a financiarização e o processo de transformação daquilo em um keynesianismo militarizado, os chineses se concentraram em construir uma imensa base, que eu chamaria um imenso parque produtor de valores de troca, ou seja, a China ela faz reformas do seu sistema empresarial dos anos 90, reformas essas muito pouco estudadas, vamos dizer assim, principalmente entre os marxistas aqui no Ocidente, que é a transformação daquelas antigas empresas de modelo soviético em grandes conglomerados empresariais estatais, orientadas no mercado. Daí surge uma outra forma histórica de planificação econômica, que eu chamo de planificação que orienta suas empresas no mercado. Do ponto de vista da teoria, isso significa que, além do socialismo, ele não superar a lei do valor nos seus estágios iniciais. Esse socialismo que surge pós-União Soviética, ele é altamente restringido pela lei do valor em âmbito mundial. Aliás, é uma das teses que nós defendemos nesse livro, que vai sair na Boitempo, é de que esse socialismo que existe na China hoje é restringido por um sistema que nós por uma lógica que nós chamamos de metamodo de produção, cuja lei do valor é seu núcleo, e isso impõe uma restrição absurda, vamos dizer assim, ao desenvolvimento de experiências socialistas. Então, a China ela tem que se virar nos 30 para montar um sistema de planejamento que oriente as suas empresas a atuarem no mercado, ou seja, ela se transforma como de parte do mundo capitalista. E a China, a partir de 2008, né? 2006, quer dizer, que é o 10º primeiro plano quinquenal, ela lança a mão de um Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, ou seja, o crescimento econômico baseado em uma complementaridade tecnológica entre Estados Unidos, Japão e China, já havia chegado ao limite. Então, a China lança políticas industriais muito proativas a partir de 2006, e, atualmente, essas políticas industriais proativas estão dando um resultado que nós estamos vendo aí, que é o surgimento dessas inovações tecnológicas disruptivas, que é o 5G, o Big Data, a inteligência artificial, que tem elevado a capacidade de planificação econômica da China a patamares jamais imaginados por nenhum marxista aqui no Ocidente, e mesmo no Oriente. Né? Então, o que existe na China hoje é uma economia
que ela evidentemente vai entrar em choque com os Estados Unidos. A questão é de outro tipo, né? Tá bom, vou ter mais 2 minutos aqui, já vou concluir. Eles inauguram novas superiores formas de planificação econômica, fica muito claro isso durante a pandemia, e a China, ao mesmo tempo em que ela alcança esses graus superiores de planificação econômica, isso leva a uma intervenção muito maior do ser humano sobre a natureza do que no momento anterior. Então, isso significa que a China, do ponto de vista da filosófico, ela arrasta para frente a fronteira das ciências humanas e sociais. Eu tenho falado isso o tempo inteiro, né? Então, basicamente, com a compreensão do que seria o socialismo do século XXI, a compreensão do que será essa nova Guerra Fria passa pela compreensão, vamos dizer assim, dessas novas regularidades econômicas que surgem na China a partir do surgimento tanto de novas superiores formas de planificação econômica, quanto de novas regularidades econômicas que o nosso grupo de estudos, que a Melissa faz parte, e outros também fazem parte, que nós estamos estudando e descobrindo essas novas regularidades que cancelam, por sua vez, as teorias econômicas anteriores, como disse aqui anteriormente. Em 15 minutos foi o que deu para falar, né? Espero que no debate sejam mais questões mais específicas. Eu quero mandar um abraço muito forte para vocês e um beijo no coração de todos. Valeu. Muito obrigado, Elias. Ótima exposição. Queria chamar agora aqui o João para também contemplar a gente com suas reflexões. Manda bala, João. Então, primeiro, né, agradecer a Boitempo pelo convite, né, agradecer o Gabriel, meu grande camarada que está aqui fazendo essa intermediação tão brilhante para nós, né, agradecer o Elias e a Melissa pela participação deles aqui. Para mim é uma honra incomensurável estar aqui. Eu estou no momento onde eu me lembro da época que eu estudava medieval, porque aqui é o momento Bernard de Clairvaux, né? É o Nanos Gigantes Incidentes, né? Eu vou ver mais longe porque eu me sinto um homem de gigantes, né? Então, assim, sabia de antemão que o Elias ia trazer para a gente essa perspectiva voltada ao desenvolvimento chinês, nessa primeira fala dele, né, a esse catapultamento, né, se isso é uma palavra que eu acabei de inventar, né, mas como que a China se catapultou à posição que ela está hoje. E eu quero fazer uma fala um pouco diferente. Eu quero falar um pouco, já vislumbrando lá na frente no debate, né, essa nova Guerra Fria, como disse o próprio Lande, talvez nem tão fria assim, né? E a gente já tem visto ao longo da história várias tentativas, né, que são comuns ao Império Americano, que foram feitas durante a Guerra Fria, que também durante a própria Guerra Fria foram voltadas contra a China por vezes, lembrando que foi sempre feito, né, na medida do possível, uma política triangular, digamos assim, hora de aproximação, hora de refração em relação à China e também das relações entre a China e a Rússia, a antiga União Soviética durante o período da Guerra Fria, né, e que esses estratagemas da Guerra Fria, que foram inaugurados na Guerra Fria, vêm sendo modernizados, vêm sendo contemplados com novas estratégias de guerras diferentes, de guerra híbrida, de guerra de baixa intensidade, e que isso também se volta contra a China. Então, é por aí que eu quero levar mais ou menos a minha fala, né? Eu vou voltar lá atrás, né, para a gente falar de um autor que muitas vezes ninguém ouviu falar, mas que ele é um cara que foi muito importante, que é um marechal polonês chamado Józef Piłsudski, o Piłsudski, né? Ele vai desenvolver uma teoria que vai ter desdobramentos globais após a sua morte, né? O Piłsudski acreditava, né, que a formação de estados não russos nos Balcãs enfraqueceria a Rússia e criaria uma pressão capaz de fragmentar um estado que fosse plurinacional e multiétnico, assim como era a União Soviética, assim como foi a Rússia antes, né? Lembrando que o Piłsudski está ali brigando contra a Rússia ali durante ainda a Guerra Civil, né? Vamos lá para frente, lá para a década de 90, né, o grande estrategista militar, ex-conselheiro de segurança nacional do presidente Jimmy Carter, né, o pai dos Mujahideen, né, a gente vê há pouco tempo aí, né, o Afeganistão voltando ao controle, né, indireto dos filhos dos Mujahideen, né, e que também era descendente de poloneses, o Zbigniew Brzezinski, que vai publicar uma obra que se torna uma obra muito clássica,
que chama O Grande Tabuleiro de Xadrez, a Primazia Estadunidense e seus Fundamentos Geoestratégicos. Bem, qual que é a ideia dessa obra? A ideia dessa obra é que os Estados Unidos podiam preservar o seu domínio na Eurásia usando a estratégia dos Balcãs eurasiáticos, ou seja, ele está voltando lá no Pilsudski, né? Inspirado no Pilsudski, a ideia vai ser criar Balcãs. O que seja isso? São pequenos estados pulverizados na orla da nação a ser combatida para criar um ambiente de desestabilização que vai forçar essa potência circundada a empregar suas forças sempre na defensiva, né? À época que o conceito fora forjado, a ideia era a manutenção de uma União Soviética acuada em uma ordem bipolar que se tornaria unipolar, né? E agora, adaptar isso às circunstâncias foi o que os Estados Unidos são bastante capazes de saber, né? Fazer, né? Então a gente tem que pensar que quando a gente tem ali na década de 90, né, a ideia do domínio secular, do século americano, de que a história tinha acabado, né, para citar o que se tornou clássico, né, a ideia era que essa ordem unipolar se manteria ad eterno. A praxis material nos mostrou que as coisas não aconteceram bem assim, né? Se, como o próprio Elias disse, fora, né, hoje em dia, a China e tentativas acontecendo, por exemplo, com a Rússia e com a Turquia, tentando voltar para um padrão ouro, tentar fugir um pouco a economia da dolarização, né? O dólar se manteve intacto como a moeda franca do mundo, né? A verdade é que os Estados Unidos foi bastante descuidado nesse período áureo, digamos assim, dele, né? Tanto que ele chega hoje com uma dívida interna que é uma das 10 maiores do mundo, é a 8ª e em breve será a 7ª. Né? Fosse os Estados Unidos qualquer outro país que não os Estados Unidos, o FMI já estaria mandando os Estados Unidos a fazer políticas de contenção de gasto e de arroxo fiscal, né? Mas a gente sabe muito bem que os Estados Unidos não fazem isso. Então nós estamos falando também, apesar, né, de essa questão da queda do Império Americano, do declínio, isso é algo, né, que a gente tem que pensar, existe sim, né, este momento em que se vê ao menos uma estabilidade tendente a uma diminuição de passos, né, o que tornaria então esse gigante com pés de barros, né? Enfim, a última peça teórica para a gente entender esse quebra-cabeça que vai envolver a China como um todo é o conceito de guerra híbrida. O conceito de guerra híbrida é um conceito muito disputado, né? Eu gosto particularmente do conceito do Coríbico, apesar do Coríbico ser filorrusso até falar chega, né? Quem nunca leu o livro do Coríbico na Expressão Popular, ele é um livro muito bom. A Expressão Popular lançou agora há pouco tempo atrás um segundo livro também sobre guerra híbrida, mais focado na questão brasileira, na América Latina, nos golpes, que é espetacular também, mas a verdade é que o Coríbico defende essa tese, né, que os Estados Unidos, desde a guerra na Iugoslávia, vem forjando uma nova forma indireta de mudança de regime, né, que combina o que eles chamam de uma revolução colorida, ou seja, um golpe brando, né, como se dá esse golpe brando? Pela criação de organizações políticas, de ONGs, de militantes pagos, né, de think tanks que adentrem dentro de um país para desorganizar aquele país politicamente por dentro, né? E, se for necessário, né, seguido por uma guerra não convencional, um golpe rígido, né, uma guerra de baixa intensidade, né? Exemplos disso a gente tem vários, a gente tem exemplos não apenas que der certo, como também os que deram errado, várias intentonas, a Primavera Árabe, o Euromaidan, a tentativa de golpe no Brasil em 2016, as tentativas de golpe contra a China em Hong Kong, né? Mas a gente pode voltar isso no tempo e pensar até em Tiananmen como uma das primeiras formas onde isso foi feito, né? Pouco depois também, né, foi feito com mais sucesso ali na Iugoslávia, né? Mas, assim, o que importa é que, independente do grau de sucesso dessas tentativas, né, ou da necessidade ou não de uma fase rígida de golpe posterior, né, a questão é que o comodo da implantação direta do novo regime é sempre o mesmo. É por meio dessas agências de inteligência estrangeiras, um núcleo duro do futuro golpe é criado ali dentro da população visada, e uma campanha de desinformação em massa é principiada, hoje em dia usando cada vez mais as redes sociais, para se criar uma desestabilização do regime e essa mentalidade de enxame que leve a uma insurgência popular controlada.
né? Se isso for bastante para mudança, ótimo. Se não for, como foi no caso ucraniano, né, se começa uma guerra assimétrica de baixa intensidade, que vai recorrer aos estados fronteiriços cooptados para se traficar arma, companhias mercenárias para fortalecer os insurgentes, né? E isso é aplicado pelo mundo inteiro, né, com o objetivo último de uma mudança de regime, né? Quando a gente pensa sobre a China e a gente pensa sobre essa base teórica, né, é fácil da gente ver como que isso, como uma tentativa, lá nos seus primórdios, já foi bastante bem desenvolvido, né? Com, por exemplo, os ataques que eram dados ao Tibete, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre a questão do Tibete, existe um livro muito clássico da Anne Louise Strong, outro ainda mais clássico da Han Soo-yin, que são muito bons sobre o assunto, infelizmente ainda não traduzidos para o português. Estou trabalhando nos dois, em breve sairá, tá? Mas isso também é facilmente visto, e ainda mais facilmente visto quando a gente pensa, né, no que acontece em relação a Xinjiang ou o que acontece em relação a Hong Kong. Né? O que aconteceu em relação a Hong Kong há muito pouco tempo atrás, todo mundo se lembra dos massivos protestos populares que foram feitos em Hong Kong, capitaneados por jovens que hoje em dia estão quase todos em Ivy Leagues americanas, né? Protestos esses que começaram pelo direito de um estuprador em Macau assassino não ser preso por uma legislação atávica que ainda vinha do período inglês, né? Durante todo o processo de Hong Kong, a gente viu sem parar um segundo. Minha cachorra dando oi aqui. A gente viu, sem parar um segundo, né, figuras da extrema-direita, da alt-right americana, participando dos protestos. A gente viu membros da embaixada norte-americana participando. A gente sabe que os grandes conglomerados midiáticos de Hong Kong, que são controlados por bilionários completamente alheios ao sistema político chinês, também participaram massivamente com um aporte financeiro. Né? Então, assim, este é um exemplo. Né? Na questão de Xinjiang, Xinjiang é um caso bastante especial. Né? A China tem, apesar de ser um país completamente multiétnico, né? São 56 etnias reconhecidas pela República Popular da China, a etnia Han tem 91% da população. Né, as outras etnias combinadas vão responder por pouco menos de 9%. Agora, quando a gente chega em Xinjiang, Xinjiang tem a maioria da sua população composta pela etnia uigur, e ainda mais, né, que são 40 e tantos por cento, acho que 48% que são uigures, com os Han com 41%. Você tem quase 60% das pessoas que praticam o islamismo. Né? Os uigures são um povo de origem turcomena, né? As populações deles se espalham pela China, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Quirguistão, Rússia, até na Turquia tem população uigur. Né? Os movimentos separatistas pela independência do que era chamado de Turquestão Oriental, eles existem desde o século XIX. Durante o século XX, você teve duas curtas experiências independentistas em parte da região. Você teve uma tentativa por parte da própria União Soviética de um movimento comunista independentista, né? Durante o período do Khrushchev. Eu estava aqui na dúvida se era Khrushchev ou Brezhnev, começa no Khrushchev. Tá? Mas a verdade é que, desde 49, a região volta a pertencer à China e está sob a tutela da política uma só China, né? Que é uma condição sine qua non para a manutenção das relações diplomáticas com a China. Então, o que a gente tem aqui? Né? A gente deve ressaltar que boa parte dos movimentos ali que vem desde a década de 80, foram cooptados por segmentos islâmicos ligados ao arabismo e à Al-Qaeda, né? E o terrorismo tornou sua forma de ação desde o começo da década de 90. Movimentos esses que, apesar da negativa de Washington, recebem, né, vultosos aportes de armas e de dinheiro por meio de procuradores ligados ao Departamento de Estado norte-americano. Bem, vamos pensar mais um pouco aqui. Né? Quando a gente lê as notícias da mídia hegemônica, a impressão que resta é que a China vem perseguindo sistematicamente uma minoria com requintes de crueldade. Né? Agora, é verdade isso?
né? O que esses supostos defensores da liberdade democrática falam, né? Aqui a gente tem cada vez mais coincidências com a cobertura midiática que é feita pelo Ocidente sobre a Coreia do Norte. É campo de concentração, é perseguição política, são dissidentes que passaram por condições infernais, e aí você consegue uma única pessoa que fala de uma experiência horrível, que não tem prova nenhuma, que não chega a lugar nenhum e tal. É sempre aquela mesma coisa, né? Agora, quando a gente vai ver como isso se desenvolve de verdade, a gente começa a pensar, por quê? Por que a China está sendo atacada justamente no Xinjiang? Quando a gente pensa na One Belt One Road Initiative, né, na Rota da Seda, na nova Rota da Seda, né, da China, a gente entende, então, a função geopolítica maravilhosa que Xinjiang tem. Xinjiang é uma das bolsas mais ativas da região. Xinjiang é um hub multimodal e, portanto, é tão importante. Da mesma forma que quando a gente pensa no Tibete, o Tibete era uma ponta de lança que era tentada para invadir a China desde o século XIX, né? Se a gente for pensar as guerras da Indochina francesa para tentar tirar o Império Qing, boa parte delas entraram via Tibete. A Rússia também, ainda a Rússia czarista, fez a mesma tentativa, né? E Hong Kong, da mesma forma, acaba de voltar e se tenta forçar a política de um país, dois sistemas, de forma a quebrar essa política e tentar colocar uma pressão sobre a China. Por quê? Porque a China vem com a sua economia de planejamento cada vez mais se tornando cada vez mais um player global de importância gigantesca. Os Estados Unidos não estava preparado, ou ao menos não gostaria de acreditar que as coisas aconteceriam da forma que as coisas aconteceram. Para finalizar essa minha primeira fala, que já me disseram aqui que eu só tenho 3 minutos, né, eu vou finalizar com um pequeno relato, que é um relato da ministra conselheira da Embaixada do Paquistão em Pequim, que visitou Urumqi, em Kashgar, e Rotan, em Xinjiang, né, com outros colegas do corpo diplomático, um corpo diplomático composto por 12 nações. Nós pudemos testemunhar sinais de desenvolvimento, mesmo em partes remotas da região, incluindo as áreas menos desenvolvidas no sul. Nossa visita reforçou minhas percepções sobre essa região, que a mesma possui uma identidade multiétnica e multicultural, que é crítica para o desenvolvimento da região oeste da China e que é importante nodo para a conectividade regional sobre a iniciativa Um Cinturão, Uma Estrada. Nós tivemos a oportunidade de interagir com estudantes, com as pessoas locais. Nós observamos que os estudantes estão com boa saúde física, suas habitações são modernas e confortáveis, com dormitórios separados para homens e mulheres. A eles é servida comida halal. Não encontrei nenhuma instância de trabalho forçado, repressão cultural ou repressão religiosa. Nós estamos falando de uma região que tem mais de 30 mil mesquitas, aonde a China muitas vezes ajuda no fretamento de aviões para as peregrinações, e ainda assim o Ocidente como um todo compra essa estratégia. Ou seja, a guerra que se figura diante de nós e que vai permear esse nosso próximo século, ela acontece em todos os frontes. E para sair do fronte cultural, do fronte midiático, para adentrar no fronte político e militar, é 2 segundos, porque um e outro são a mesma coisa. É só a gente pensar nessas permeações para a gente entender qual é esse século que se desenvolve diante de nós. Agradeço a todos pela paciência e peço desculpas pelo passar o tempo aqui. Que é isso, João. A gente agradece a brilhante contribuição e gostaria de chamar agora a Melissa para poder expor para a gente também, em seus 15 minutos, algumas questões. Boa noite, Melissa. Olá, boa noite. Um momentinho. Bom, boa noite, Gabriel. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Queria cumprimentar o Gabriel, João e Elias, dizer da grande honra e alegria que é estar aqui ao lado digitalmente de vocês. Agradecer o convite e parabenizar também a PUC, a Alameda, a Autonomia Literária, a Anita Garibaldi e a Boitempo pela realização desse grande e tão importante evento, que é o Salão do Livro Político. E, bom, né, a gente tem um tema central para o mundo hoje. Eu me arriscaria até dizer, puxando um pouquinho a sardinha para a gente, que é um dos temas mais importantes
dos nossos tempos, né? Uma vez que, a despeito de ter alguns fatores conjunturais que compõem o debate, né, sobre esse acirramento das tensões entre Estados Unidos e China, em tendo olhos para ver, esse tema acaba também sendo uma porta de acesso a questões estruturais que exprimem tanto a produção e a reprodução do capitalismo neoliberal, né? Afinal, o processo de reestruturação produtiva que ocorre a partir de meados de 70 e contorna e dá corpo às relações comerciais entre a China e os Estados Unidos é justamente a base material da dinâmica de acumulação neoliberal, né? Ou seja, então, não bastando por si só esse debate abranger as duas maiores potências econômicas do mundo, o que já traria efeitos imensuráveis, né, para todos os países, o tema também acaba dizendo dessas dinâmicas muito profundas da economia política da China, dos Estados Unidos e da economia política internacional, né? Então, bom, eu acredito que para responder a essa questão que é colocada para a gente, se a atual guerra comercial e tecnológica entre a China e os Estados Unidos se configuraria, né, enquanto uma nova Guerra Fria, eu vou dividir a minha exposição em duas colocações centrais aqui nos meus 15 minutos. Então, uma primeira, que vai no sentido de dizer que acho que sim, se configura, né, se torna cada vez mais indiscutível a diferença de projetos e de paradigmas colocados para o mundo pela experiência chinesa e a estadunidense, e isso se dá tanto em um nível da dinâmica nacional desses países, quanto internacional, né? Então, de saída, se a gente for pensar que o que configura uma nova Guerra Fria seria, primeiro, né, um novo polo de poder internacional confrontando o status quo, no caso, a dominação estadunidense. E segundo, o embate entre esses dois paradigmas diversos de desenvolvimento, né, tanto nacional quanto de um modelo de inserção internacional e de relações internacionais, sim, essa disputa está colocada, né? Então, definitivamente, tanto quanto a União Soviética, né, em certo momento histórico, se colocou enquanto uma alternativa produtiva e ideológica ao American Way of Life, hoje a experiência chinesa também se coloca enquanto uma alternativa à ordem neoliberal e enquanto um paradigma outro de desenvolvimento que é profundamente, né, valioso e interessante a todos os países ao sul em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? Então, essa Guerra Fria, essa nova Guerra Fria, né, acaba remontando a questões estruturais das economias chinesas e estadunidenses e das relações sino-estadunidenses também, né? E acaba também dando notícias da globalização e, inclusive, do espalhar do neoliberalismo pelo mundo após meados de 70, com a ruptura do paradigma fordista keynesiano, né? Então, como muito bem o Elias veio apontando, inclusive veio no acúmulo excelente dele do João, né, para lembrar que o Trump veio a partir de 2019 denunciando, né, como práticas comerciais injustas que levariam ao gigantesco déficit comercial entre os Estados Unidos e a China, é, na realidade, um déficit que tem sua gênese na década de 80, né? Quando, a partir de um processo de reestruturação produtiva, marcado pelo que se convencionou chamar de descentralização produtiva, né? Aquelas grandes, conhecidas, clássicas, as rígidas linhas de produção fordistas, elas foram fragmentadas, o que levou à eliminação, à transferência, à terceirização e o enxugamento de unidades produtivas, né? Então, em resumo, a despeito dessas denúncias acerca dos empregos, né, que foram a plataforma da campanha do Trump, que também tinha máximas como a América para os americanos, é importante que a gente não perca de vista que houve um ganho imensurável de capital pelas empresas estadunidenses durante esse período, né? Então, de fato, né, houve se prejudicou e muito a classe trabalhadora americana, dado o desemprego estrutural e as perdas das garantias trabalhistas, mas isso diz dos efeitos do neoliberalismo nos Estados Unidos, né, e não da atuação comercial chinesa. Então, o Trump, numa só, conseguiu terceirizar a responsabilidade, criar um inimigo comum, né, o que é uma prática conhecida aí dos Estados Unidos, e, enfim, e atacar a China
a despeito de um motivo real, né, o motivo por detrás desse conflito, desse acirramento, não ser a questão dos empregos, porque, enfim, isso teve gênese na própria escolha política e econômica dos Estados Unidos pelo neoliberalismo, né? Então, ainda no sentido de não perder de vista esses grandes ganhos de capital para os Estados Unidos, né, para a burguesia estadunidense, para o seu complexo industrial, apesar de atualmente a China deter grandes marcas globais, né, inicialmente ela se ocupava apenas da montagem e da produção de bens, né, os quais ela não detinha a marca. Então, o grosso dessa rentabilidade desse período se destinava ao que se categorizou como firmas líderes, né? Que são aquelas que são as compradoras, importadoras e que detêm o projeto, a marca e o marketing e a pesquisa e desenvolvimento desses produtos, ou seja, as empresas estadunidenses em solo chinês. Então, um ótimo exemplo desse fenômeno são os produtos da Apple, né? Que vêm estampados com projetado pela Apple e na Califórnia e montado na China, né? E aí acho que vale contextualizar que esse cenário ele se implica na estratégia de desenvolvimento tecnológico chinês, que em um primeiro momento, a partir de 1978, com a política de portas abertas, vai lançar mão das zonas econômicas especiais para a recepção dos montantes de investimentos externos, né? Com a finalidade, então, de endogenizar tecnologias estrangeiras e acumular reservas em moeda estrangeira. Então, a China, observando essas tendências internacionais, consegue, a partir do seu projeto nacional, a partir do seu pacto, né, do pacto de adesão que o país conforma entre a sociedade chinesa e o Partido Comunista Chinês em torno do socialismo com características chinesas, consegue se aproveitar do movimento de globalização para justamente atrair os elos das cadeias produtivas das grandes corporações transnacionais, principalmente das estadunidenses, né? E aí uma segunda colocação, para além dessa contextualização do que, enfim, se convencionou chamar também de pós-fordismo, né, que é importante para que a gente entenda qual que é a relação do neoliberalismo com esse conflito comercial e tecnológico, uma segunda colocação que eu gostaria que guiasse, né, essa resposta a essa pergunta, é de que se existe, né, se a gente diz então de uma Segunda Guerra Fria, é importantíssimo que a gente tenha clareza que ela se impõe não pela China, ou a serviço da China, né, mas que é uma guerra imposta pelos Estados Unidos com a finalidade de tentar desestabilizar novamente, tanto nacional quanto internacionalmente, a experiência chinesa, né? Então, como muito bem o João pontuou, não é à toa que vão ocorrer concomitantemente a esse acirramento das tensões entre Estados Unidos e China, um acirramento em conflitos nacionais, né, na China, como o caso de Xinjiang, como os com Taiwan, Hong Kong, que são claramente impulsionados e amplificados pelas potências ocidentais, né? Então, também não sem motivo, todas as denúncias e demandas dos movimentos à esquerda é de dizer não a essa guerra que os Estados Unidos impõem à China, né? E aí, inclusive, um ponto que acho que é importante dizer, para que a gente tenha noção da dimensão que tomou e dos desdobramentos desse acirramento desse conflito, desse peso político, desse acirramento do conflito, foi que até uma das duas metas centenárias, né, que foram fixadas pelo Partido Comunista da China, foi alterada. Então, uma primeira meta que tinha a finalidade de comemorar o centenário do Partido Comunista da China, né, agora em 2021, ela tinha como foco a superação da extrema pobreza na China, né, o êxito no que eles chamam na construção de uma sociedade moderadamente próspera. Ao final do ano passado, então, se conquistou o êxito nessa luta chinesa contra a pobreza, né? Houve a retirada de mais de 800 milhões de pessoas da extrema pobreza, lembrando que esse número faz com que a China seja responsável por mais de 70% da cifra global de retirada de pessoas da pobreza, né? E a segunda meta do centenário, ela tinha sido fixada inicialmente para 2049, que era em comemoração ao centenário da Revolução Chinesa e da fundação da República Popular da China, né? E tinha a finalidade de transformar a China em uma sociedade socialista harmoniosa.
o que basicamente dizia tanto da conquista da prosperidade comum, que é algo que tem aparecido com frequência, né, nas falas do Xi Jinping, tanto também dizia da busca pelo desenvolvimento tecnológico suficiente para tornar a China independente tecnologicamente, né? E com o acirramento dessas tensões, a meta foi alterada para 2035 e se encontra agora expressa tanto no último plano quinquenal, o 14º plano, quanto em um plano voltado às políticas industriais e de pesquisa e tecnologia para a China conquistar a fronteira da tecnologia, principalmente no que se refere à produção dos semicondutores, que são hoje o âmago do conflito, desse conflito tecnológico, né? Então, passando aqui para as conclusões, acho que é imprescindível a gente ter clareza que o desenvolvimento nacional chinês, a sua escalada produtiva e tecnológica e a expansão da sua influência no Oriente Médio, no continente africano, no latino-americano, inclusive no europeu, né, por meio da política do cinturão em rota, se impõe enquanto uma derrota tanto material quanto ideológica ao sonho americano e à hegemonia estadunidense, né? Então, uma nova Guerra Fria é, mais uma vez, os Estados Unidos apostando na desestabilização, no caos, no desmonte, né, enquanto um fator de manutenção do poder do complexo militar financeiro, que, inclusive, né, expressa muito bem a dinâmica neoliberal como um todo. Afinal, a gente sabe que é a partir da desestabilização econômica e política, mundo afora, que opera tanto a financiarização das economias quanto o acúmulo de capital visado pelo regime de acumulação neoliberal, né? E, por outro lado, a grande ironia é que, a partir das oportunidades abertas pelo próprio neoliberalismo, né, a China confronta e questiona a lógica neoliberal e vem ofertando justamente o contrário ao mundo, né? Que é uma lógica de estabilidade e desenvolvimento compartilhado. Então, após algumas décadas de reconstrução nacional, né, lembrando que a China tem uma média de crescimento anual de mais de 9% entre 78 e 2020, a partir de 2000, a China vai despontar com uma política industrial que vai ser a Going Global, né? Ou seja, o país vai para além das exportações, para um aumento gigantesco dos seus investimentos externos e, concomitantemente, também vai aumentando a sua participação nos órgãos multilaterais. Um segundinho, ver quanto tempo eu tenho aqui. 3 minutos, tá bom. Então, ela vai despontando para a participação, um aumento na sua participação nos órgãos multilaterais, além de ir criando as suas próprias plataformas também, né? Então, esse movimento de se voltar para fora vai ter seu ápice principalmente a partir de 2012, com Xi Jinping e a iniciativa Cinturão e Rota. Então, para que a gente tenha aqui ideia, né, desse fluxo de investimentos estrangeiros chineses que vai aumentar a partir de 2000, até o final de 2019, mais de 27 mil investidores chineses abriram mais de 44 mil empresas em 188 países, regiões em todo o mundo, né, cobrindo mais de 80% do total mundial. E o total de ativos das empresas chinesas no exterior, no final de 2019, eram de mais de 7 trilhões de dólares. Mais de 10 mil empresas foram criadas em países ao longo do Belt and Road, com investimento direto de mais de 18 bilhões de dólares só em 2019. Então, enfim, passando aqui a conclusão, o que a gente tem chamado, né, de globalização com características chinesas se coloca como uma alternativa a essa dominação neoliberal dos Estados Unidos no campo internacional e é tanto uma reação ao desenvolvimento nacional e tecnológico chinês e a essa alternativa de relações internacionais da China que a nova Guerra Fria se coloca, né? É uma grande reação tentando conter esse aumento da influência chinesa e esse desenvolvimento tecnológico chinês que vai cada vez colocando mais em xeque o poderio dos Estados Unidos. Então, muito obrigada, pessoal. Estou aqui ansiosa para as perguntas. Não, brilhante. Inclusive, adorei sua exposição, Melissa, porque um dos pontos que eu ia tentar levantar aí como já minha pergunta ao debate, você já avançou metade dela e eu tenho muito acordo com a sua leitura de que a China expande hoje sua influência pela via diplomática e econômica, enquanto a guerra, né, interessa os Estados Unidos como meio de obstruir a influência e essa expansão dessa influência, né?
Mas, por outro lado, tem um ator que eu acho interessante para a gente pensar, e eu gostaria de acrescentar e apresentar como pergunta, não só para a Melissa, mas para os outros dois convidados, sobre o papel da Rússia, né, nessa tensão. Porque se, por um lado, me parece que a guerra não interessa a China e interessa os Estados Unidos, a postura da Rússia, quanto a esse interesse, é um pouco mais ambígua, né? A influência russa cresce, em boa medida, também por participação em tensões criadas pelos americanos, né? Elas não são de todo desinteressantes dentro da tática internacional de crescimento da influência russa, né? Então, isso que eu gostaria de acrescentar um pouco a título de pergunta, como vocês avaliam o papel da Rússia nessa tensão, nessa escalada internacional, de uma guerra mais fria para uma mais quente, né? Além disso, eu mandei aqui no chat, no privado, as perguntas que já tinham sido enviadas pelo chat para a gente. Delas eu selecionei algumas que eu acho que são um pouco mais emblemáticas, né? E sintetizam as demais, né? Então, uma das pessoas perguntou se a China também não é imperialista, expansionista, né? Então, acho que debater um pouco o que é essa influência chinesa, como ela se caracteriza. Outra pergunta é se os Estados Unidos têm capacidade de liderar um projeto de investimento na América Latina em oposição à nova rota. E quais as consequências, por outro lado, do endividamento dos países pobres com a China. Então, acho que parte desse problema da influência chinesa, né? Uma pergunta também importante que foi colocada aqui é sobre o grande salto, né? Uma das maiores acusações a nós comunistas é que o grande salto foi algo próximo de um genocídio, como quebrar essa narrativa, livros, fatos, exemplos aí que ajudem a debater um pouco China historicamente, né? Outra pessoa pergunta livros, publicações básicas para entender a China. E outra colocou também que, considerando o conceito de guerra híbrida, em 2013, vocês entendem de cara que se trata de uma revolução colorida? Aí é uma pergunta um pouco fora do debate, mas que lida com a dimensão da exposição do João, então coloca aí se ele ou alguém quiser abordar. Sugiro aí a gente manter essa ordem alfabética das exposições, né? E temos aí até 10 minutos o teto, 5 a 10 minutos para exposição. Elias? Tem a pergunta sobre o que é a China hoje, também não tem? Tem uma, eu acho que deixa eu ver se aqui no meio. O que é a China hoje? Planejamento estatal? E por quê, né? Não é só, a pergunta é por que a China é hoje o que é? Acho que foi algo que você tentou abordar também na sua fala, a pessoa acho que quer que você aprofunde esse aspecto aí da discussão. Pessoal, acho que a primeira pergunta, em grande medida, a Melissa responde com muito brilhantismo na exposição dela, né? Só queria acrescentar que eu nunca vi um conceito que ele ser tão usado e abusado e ser tão pouco compreendido quanto o conceito de imperialismo, sabe? Hoje qualquer coisa é imperialismo, então eu acho que é um conceito que de todo conceito ele é uma construção histórica, né? Então nós temos que observar historicamente como que esse conceito ele evolui ao longo do tempo. Então a China ela basicamente faz imperialista, segundo a narrativa tanto pela esquerda quanto pela direita, porque a China exporta capitais, né? E também porque ela acaba que enredando os países as quais ela se relaciona em uma chamada armadilha da dívida. Então, enfim, tudo isso que vocês já estão cansados de saber. A grande questão é que o imperialismo tem um componente que ele é fundamental. O imperialismo ele é a superestrutura do capitalismo, ou seja, uma das características que o Lenin colocava na obra dele, que continua atual, é de que o imperialismo é a superestrutura do capitalismo, e a superestrutura do capitalismo ele tem uma tendência, que é a tendência à violência, né? E essa tendência à violência ela se manifesta de diversas formas, como, por exemplo, se nós observarmos 100 anos após a publicação do livro de Lenin, por exemplo, a violência pode ser as condicionalidades que o FMI e o Banco Mundial impõem aos países para fazerem empréstimos, a obrigatoriedade dos países pós-crise de 82 que quisessem ter acesso aos recursos do Fundo Monetário Internacional para abrir as suas contas de capitais, né? Ou seja, o imperialismo ele vai se reconfigurando ao longo do tempo, de forma que o imperialismo que ele se apresenta hoje, ele é um fenômeno histórico muito diferente daquilo que o Lenin apresentou na sua época, naquela época em que ele escreveu aquele livro. Mas, no fundamental, ao caracterizar algo como imperialista, nós temos que perceber que é a superestrutura do capitalismo, e a superestrutura do capitalismo tende à violência. Então, eu acho que isso já é suficiente
para tirar, vamos dizer assim, a classificação da China como um país imperialista. Eu falo isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque a China exporta capitais, né? Agora, ela exporta capitais em uma situação em que os países, vamos dizer assim, receptores de capitais chineses, eles impõem também as suas condições. E, em grande medida, os chineses acabam que se adaptando a projetos nacionais autônomos, não é? Aí são vários exemplos, por exemplo, de países que já chegaram para os chineses e disseram: olha, vamos parar com essa história de vender commodities, quero que vocês instalem fábricas aqui, que é um pouco o ponto que a Melissa coloca na fala dela, ou seja, são mais de 100 mil empresas sendo instaladas ao longo da Belt and Road. Eu acho que isso é parte da estratégia de muitos países da periferia em deixar de ser mero exportador de commodities para a importação para receber cadeias produtivas. E também, porque o tempo é curto para responder, a tendência que a China tem hoje de ser uma exportadora de valores de uso, né? Ou seja, uma exportadora de grandes bens públicos. Isso leva a uma constatação de que para a China não interessa o empobrecimento do mundo, que é uma outra característica do imperialismo, né? Ou seja, se nós formos fazer comparações em cima de dados, vamos pegar aqui, por exemplo, a remessa de taxa de lucros de empresas norte-americanas e europeias da periferia para as suas matrizes e a remessa de lucros das empresas chinesas da periferia para as suas matrizes. Chega a ser um absurdo, ou seja, uma média que varia de 19% a 24% da taxa de lucros das empresas capitalistas saindo da periferia indo para o centro, enquanto que a China, quando faz um bom negócio na periferia, tem uma taxa de lucro de 1% sobre esse negócio. Isso não é uma opinião particular minha, isso tem dados que comprovam isso daí. Por quê? Porque a China é um país que o Trump percebeu isso. Quem faz esses investimentos são empresas estatais, financiadas por bancos estatais em moeda chinesa, ou seja, é impossível, vamos dizer assim, concorrer com um país desse, né? Ou seja, o Trump percebeu isso e a Hillary Clinton disse a mesma coisa, ou seja, olha, não vamos ter que socializar os meios de produção para poder enfrentar um país desse. Então, colocar a China como um país imperialista é colocar a China no sinal de igualdade com os Estados Unidos. E acho que são coisas amplamente opostas. O que a China tem a oferecer ao mundo também é contraditório, mas nós estamos vendo o que era a África nos anos 2000 e o que é a África hoje, né? E nós vemos o que era o Afeganistão quando os americanos intervêm lá e o que é o Afeganistão hoje, que é basicamente a globalização que o imperialismo tem a oferecer ao mundo. É a globalização que é da Líbia, do Gaddafi, do Afeganistão, etc. Livro para entender a China, eu acho que eu vou indicar um livro aqui só para começar a entender a China, que é A China, uma Nova História, tá? Do John Fairbank esqueci o primeiro nome da segunda autora, que é um livro fantástico de história chinesa. Eu recomendo que vocês comecem por esse livro. O que a China é hoje, pessoal? Eu acredito, o Gabriel, Melissa e João, tudo isso que eu estou colocando aqui sobre o processo de desenvolvimento da China, o surgimento de tecnologias disruptivas, o surgimento de novas formas, novas e superiores formas de planificação econômica, deveria nos levar nós aqui marxistas, eu acho que todos aqui são marxistas ou influenciados por, né, a repensar o que é socialismo. Não é negar os clássicos, não. É observar o conceito de socialismo como produto que se manifesta no movimento real, e não como algo que está lá, que tem algumas características básicas, que eu chamo de checklist. Não, eu acho que o processo que a China ela acaba inaugurando e o que vem redundando desse processo deveria colocar nós marxistas a discutir, olha, o que é socialismo hoje, né? Qual que é a forma histórica que mais se aproximaria de uma sociedade socialista hoje, vamos dizer assim, né? E que, na minha opinião, aparece na China. Eu acho que seria esse um nível de discussão sobre o que é a China hoje. Eu acredito que a China ela apresenta uma forma histórica, para terminar a minha apresentação, a minha resposta, que, primeiro, a China chegou lá porque fez uma revolução, ponto, isso aí e fez, além de fazer revolução, ela fez escolhas políticas acertadas ao longo dos últimos 40 anos, ponto. Acho que isso já responde essa questão, né? Mas o que é a China hoje? Eu acredito que a China ela inaugura uma forma histórica ali. A China ainda não superou a propriedade privada no meio de produção, ou seja, isso não aconteceu. Não existe o super trunfo do pessoal, assim, não tem democracia dos trabalhadores, não é socialismo, ou seja, a primeira metade da China é rural, a outra metade é recém-urbanizada, ou seja, isso
Não tem como a gente ficar se refugiando em conceitos abstratos para entender realidades concretas. Eu acredito que a China se diferencia hoje do capitalismo e o socialismo se apresenta ao mundo, se diferenciando do capitalismo a partir de uma sociedade que é amplamente guiada pela razão. Ou seja, quando eu falo de economia de projetamento, eu estou falando de se observar num projeto tanto as necessidades de um Estado que precisa alcançar o capitalismo na fronteira tecnológica, quanto um Estado que precisa gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Ou seja, isso demanda, por exemplo, um grau de racionalidade do processo de produção, né, que nem nós aqui, que somente estudamos, nós temos condições de aferir o que é isso daí. Né? E é algo que está tão distante da gente, que eu acho que isso para terminar, decifrar isso, que é o que eu chamo de nova economia de projetamento, né? Eu acho que é decifrar a atual forma histórica com a qual o socialismo se apresenta ao mundo hoje, né? Que é o governo que se utiliza da razão enquanto instrumento de governança, né? É basicamente isso que eu acho da China hoje. Polêmico, né? Mas é a vida, né? Bom, João, suas considerações? Então, eu vou pegar a partir do Elias, né? E vou para a pergunta que eu acho uma pergunta bem interessante para a gente pensar, que é: os Estados Unidos têm capacidade de liderar um projeto de investimentos na América Latina em oposição à nova rota? Os Estados Unidos têm capacidade? Tem. Se você for pensar o que é a capacidade, se os Estados Unidos quisesse liderar, ele ainda tem capacidade econômica para fazê-lo, capacidade de mobilização para fazê-lo? Teria. Ele vai fazer? Nunca o fez, nunca fará, jamais acontecerá enquanto os Estados Unidos forem os Estados Unidos. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos começou a bater na América Latina a partir do momento que teve uma revolução em São Domingo, no Haiti, há 2 séculos atrás. De lá para cá, tudo que resta à América Latina, se depende dos Estados Unidos, é a política do Big Stick e é o enriquecimento das suas elites intermediárias por meio da venda das suas populações e da superexploração das suas populações. Esperar que os Estados Unidos... É aquela coisa, o capitalismo é um escorpião. Esperar que o escorpião não pique é esperar que o escorpião não haja de acordo com a sua natureza. Então, assim, por mais que, tecnicamente, se a gente fosse pegar números frios, os Estados Unidos teria condições? Teria. Ele vai fazer isso? Não, ele jamais fará isso. Da mesma forma que ele teria tido a capacidade de fazer o mesmo pela África e não o fez, a capacidade de fazer o mesmo pela Ásia, por boa parte do mundo e não fez, a capacidade de fazer o mesmo pela sua própria população e não fez. Vamos olhar para dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo, em números absolutos e relativos. 1/3 da população norte-americana depende de cupom, de suplemento do governo, de programas municipais, estaduais ou federais para conseguir garantir a sua alimentação. Os Estados Unidos não é capaz de fazer isso pelos próprios estadunidenses, quanto menos por nós que somos considerados cidadãos de segunda classe, para dizer o mínimo. Então, não, os Estados Unidos jamais o fará. Caminhando. Quais as consequências do endividamento de países pobres com a China? A China, e isso é um fato, já perdoou centenas de bilhões de dólares de dívidas de países pobres combinados ao longo das décadas. Isso não é eu que estou inventando, isso é facilmente aferível com a pesquisa do Google. Tá? Para além disso, a China, e aí a gente tem que falar o que dá certo e falar o que não dá certo. A China, normalmente, e isso é um estudo que foi feito numa Ivy League norte-americana. Se tem alguma coisa que uma universidade Ivy League norte-americana não é comunista, tá? Num estudo feito por ele, pegando centenas, eu acho que era mais de milhar de tratados bilaterais e multilaterais chineses, eles chegaram à conclusão que a China pratica, em esmagadora maioria das vezes, 90 e tantos % das vezes, sistemas de ganha-ganha, muito ganha-ganha. Quando a gente pensa no investimento, por exemplo, em tecnologia 5G, a Bolívia fechou um tratado de tecnologia 5G com a China, que os pesquisadores, os matemáticos bolivianos estão na China desenvolvendo tecnologia de ponta.
O Brasil compra alguma coisa dos Estados Unidos ou compra um Saab da Suécia, vem um de terceira geração, sem ajuda nenhuma com a tecnologia, e ainda vem cheio de coisa para fazer espionagem militar e industrial aqui dentro da gente. Tá? Então, essa é uma verdade dos fatos. Porém, se não obstante, muitas vezes, no limiar da legislação local, acontece também uma exploração por parte das indústrias chinesas. Se a gente for pensar que no Brasil, por exemplo, a gente tem várias áreas que são áreas indígenas, que são áreas dos nossos povos originários, mas que não estão demarcadas. Uma vez que elas não estão demarcadas, legalmente, essas áreas não pertencem aos nossos povos originários, por mais que a gente saiba. Então, às vezes, na construção de um porto chinês, como, por exemplo, acontece no Maranhão, você tem certos detritos ou certas coisas que vão entrar numa área que é a área de proteção indígena. Você tem mineradoras chinesas que vão prejudicar áreas que são áreas de proteção dos povos originários, mas que no arcabouço legal brasileiro ainda não são. Se você pega o acordo e fala assim, esse acordo é legal, esse acordo é legal. Esse acordo é moral? É uma outra questão, e às vezes isso acontece. Só que na esmagadora maioria das vezes isso não acontece, e para além disso, não existe país capitalista no planeta que ofereça uma contrapartida minimamente similar ao que a China oferece. Então a gente tem que saber o que é e saber o que não é. Agora, muitas vezes a gente tem que entender também que a concepção de tempo, a concepção temporal que nós ocidentais temos é completamente diferente da concepção temporal que os orientais têm, e isso também tem suas implicações no próprio desenvolvimento do Partido Capitalista, do Partido Comunista Chinês. De que forma que isso... O ato fale, porque eu já estou xingando o Partido Comunista Chinês em certas partes aqui. De que forma isso acontece? Muitas vezes, os planos que são feitos são planos que nós não conseguiríamos sentar e esperar. Quando você pega, por exemplo, o desenvolvimento que foi feito depois da crise de 2008, a China usou mais cimento dentro da China que o resto da humanidade usou de cimento no século inteiro. Quando você anda por Pequim e você vai até Dax ou qualquer outro lugar ali perto, todos os lugares que você olha, você vê construções atrás de construções que estão sendo planejadas, não é para agora, aquilo vai estar pronto para usar até 2075. Então, são anos de horizontes que a gente às vezes não tem. Então, quando a China vira e fala assim, a partir... Isso não sou eu que falo, quem fala isso é o 19º Congresso. A partir de 2049, iremos nos tornar a sociedade socialista, moderadamente próspera, e então começaremos, blá, 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 blá. Vai acontecer muito provavelmente. Só não acontecerá se acontecerá uma tragédia. Mas daqui até 2049 eles estão fazendo isso. Então, muitas vezes também a gente tem um imediatismo da experiência socialista que a gente não tem com o capitalismo, que a gente está acostumado a 300 anos de horror. Quem civiliza o capitalismo somos nós que tentamos civilizá-los com a nossa luta. E muitas vezes a gente acha lindo e maravilhoso a revolução, mas o dia seguinte a gente fala, porra, mas já tem 3 horas de revolução? Cadê? Cadê Star Trek? Né? E nem sempre isso acontece. Então, às vezes a gente espera que a China seja o que a União Soviética muitas vezes tentou fazer, o que a China tenha, o internacionalismo proletário que Cuba tem, mesmo muitas vezes sem poder, o que a Coreia do Norte, por incrível que pareça, tem, muitas vezes a gente não sabe que ela tem, e às vezes não tem, e às vezes terá no futuro, às vezes não terá, mas eu estou aqui para ver o que acontece, para a gente tem que analisar os fatos. Então, a verdade é que estes acordos são, em sua esmagadora maioria, acordos de ganha-ganha, mas a gente tem que entender também que a luta de duas linhas continua em todos os lugares. E que se a gente assume o fato, isso é um fato a teste, que a direita no Partido Comunista Chinês ganhou muita força depois de Mao, que depois vem dando uma leve retração, a gente tem que entender também que essa leve retração que se dá com o aumento da força do que é chamado de área esquerda do partido internamente, expulsa também o que é a direita do partido para outras áreas, como, por exemplo, o próprio comércio internacional. O Liu Keqiang é horroroso. O que ele pensa de política internacional, eu particularmente acho lastimável. Né? E é um homem que tem um poder gigantesco dentro do partido, e é um homem que tem um poder gigantesco nas relações internacionais. Apesar disso, a lei se mantém. E a lei chinesa não permite certas explorações que não acontecem. Então, a gente tem que entender isso, que as coisas são mais complexas. Às vezes, gente, as coisas não são só branca e preta.
Adoraria viver num mundo simples, dicotômico, preto e branco, e tudo fosse facinho. Mas, infelizmente, as coisas às vezes são muito cinzas. E são cinzas com matrizes variados, que vão variando ao longo do tempo. Né? E essa também é uma verdade. Salto adiante, que eu já devo estar chegando aqui no fim da minha fala. Não sei, vou falar rapidamente do salto adiante. O salto adiante, conhecido popularmente como segundo plano quinquenal, ele sofre várias situações, que são situações, algumas internas e outras externas. A começar das situações externas. Você tem diversos documentos da CIA, documentos liberados, que qualquer um pode ver, onde a CIA planeja e celebra o fato de matar o povo chinês de fome. Né? A CIA não apenas planejava, vamos jogar 100 bombas atômicas, começando da Rússia, vai até Vladivostok, vai descer na China, vai ter bomba atômica para todo mundo, se reclamar tem duas. Não, a CIA também e o Departamento de Estado norte-americano planejavam abertamente, naquela época era fechado, hoje em dia os documentos estão abertos, matar o povo chinês de fome. Para além disso, nós estamos falando de um momento onde a gente está acabando uma guerra popular prolongada de décadas, que no meio disso teve uma pequena coisa chamada a invasão japonesa e a guerra antinipônica, no meio da Segunda Guerra Mundial. A gente pensa a Segunda Guerra Mundial em 1939 porque a gente é ocidentalizado para um baralho. A Segunda Guerra começou na Ásia muito antes disso, e o pau já cantava na China em 30 e poucos. E cantava durante um período de agruras da Guerra Popular Prolongada. Esse povo passa isso até 49, está começando a se reconstruir quando vai dar a tentativa do grande salto. E a gente tem esses fatores internos, aliado também a crises internas do próprio partido. A gente desconhece profundamente este período. Existe muito pouca literatura especializada em português sobre isso. Mesmo literatura estrangeira, a gente lê ela muito pouco. Recomendo a Han Sui-yin, que faz um livro maravilhoso em 2 volumes sobre o Mao. No segundo volume, ela fala desse período, e é muito bom e tem muita fonte. Então, quem tiver interesse, leia. Né? Até porque, assim... E outra coisa, número de morte para a experiência socialista, você pode dividir por 10 para começar, antes de começar a contabilizar, porque é um show de horrores. Qualquer deslocamento interno que você tem, qualquer deslocamento externo que você tem, qualquer população fronteiriça que cruza uma fronteira agrária a pé, que sai de um lado para o outro, vai para o livro como morto, para além dos números serem bastante inflados. Então, na verdade, a gente conta esses números de forma muito pequena, né? E esquece, por exemplo, né, as dezenas de milhões de pessoas que morrem todos os anos, sim, e também por causa do capitalismo, né? E esquece que, por exemplo, quando a gente pega as 900 milhões de pessoas que o Partido Comunista da China tirou debaixo da linha da pobreza, né? Quem está tirando pessoas debaixo da linha da pobreza? Partido Comunista da China, Vietnã, Laos. O que tem em comum nesses lugares aí? Tem alguma coisa acontecendo em comum nesses lugares. Vamos descobrir o que é nos próximos capítulos. Em compensação, todo ano morre gente de fome que não precisava de morrer. Desde a década de 70, a gente tem capacidade global de que as pessoas não morram de fome. Desde a década de 70, as pessoas continuam morrendo de fome. Em 1990, caiu a União Soviética e tal, beleza. As pessoas continuaram morrendo de fome. Né? Se a gente soma as pessoas que morrem de fome, as pessoas que não morrem porque não foram vacinadas, as pessoas que morrem de deslocamento, as crianças que morrem de subnutrição, dá mais de 10 milhões de pessoas por ano. Então, nós estamos falando que em 30 anos, o capitalismo matou 300 milhões de pessoas. Alguém para e fala, o capitalismo matou 300 milhões. Não fala. O que você vê é o seguinte, Mao Zedong matou 7 trilhões de pessoas ontem. Amanhã matará o dobro. Né? Então, a gente tem que entender também como que isso funciona, né, como propaganda para a gente, né, evitar de cair nela. E juro que a última, considerando o conceito de guerra híbrida, em 2013, dava para entender de cara que era uma tentativa de revolução colorida, a partir do momento que há uma despolitização violenta, sem bandeiras, sem nada, só paz e amor, e porém, começou a aparecer um grupo daqui, um grupo dali. De onde que vem o dinheiro desse grupo? Vem do think tank aqui, vem do think tank lá. As coisas não são, às vezes, tão complicadas assim. E elas são feitas de uma forma muito clara, mas elas são muito claras e muito descomplicadas só para quem consegue ver, só para quem tem um acesso a um ferramental que é cerceado como projeto. Isso é cerceado como projeto. E é contra esse projeto que a gente tem que se rebelar e lutar contra ele.
Agradeço pelo tempo de fala e peço desculpa pelo tempo que eu passei. Melissa? O João podia falar até amanhã, não podia não, pessoal? Bom Vai lá, dia, João, ótimo. João e Elias, ótimos. Estou aqui a partir do acúmulo deles, estou completamente de acordo com o que eles colocaram. E, enfim, eu acho que a minha colocação vai no sentido, talvez, de responder umas 3 perguntas, mas que eu acho que tem um fio condutor, que é algo que eu tenho conversado muito com o Elias, que é um fio condutor que não é nada trivial, que é o fio da política, né? Então, quando existe o questionamento se os Estados Unidos teriam capacidade de planejar e de executar algum plano de investimento interessante à América Latina, ou ainda quando se pergunta o que, afinal, né, aconteceu na China que fez com que o país conseguisse todas essas conquistas e a ponto, né, de desafiar os Estados Unidos e como isso se chama, como isso acontece. Enfim, me parece, e também falando sobre a teórica, né, o mito do imperialismo chinês, me parece que essas questões vão ser perpassadas por essa questão central que é a política, né? Então, o que eu tenho conversado bastante com o Elias é como me parece que existe um esforço que, em dado momento, né, quando os analistas falavam sobre as reformas e abertura, existia um esforço de se fazer crer que havia sido um processo de desregulamentação, de desmonte completo estatal, um processo de liberalização que teria levado a China ao desenvolvimento, né? Mas hoje, cada vez mais indiscutível o papel central do Estado, liderado pelo Partido Comunista Chinês, para esse desenvolvimento, né? Então, agora, mais atualmente, parece que o esforço é no sentido de tentar apagar essa questão política, que é uma questão central, né? Para dizer de todas as conquistas econômicas chinesas, né? Para dizer dessa grande potência de 2021, é central dizer de 1949 e da revolução que leva o Partido Comunista da China ao poder, né? E, consequentemente, centraliza o poder no partido, no Estado, que vai, então, permitir o desenvolvimento e a sofisticação das capacidades estatais que vão possibilitar esse desenvolvimento nacional, econômico, tecnológico, esse desenvolvimento social. Então, dizer desse caráter político leva o debate para um outro caminho, né? Não é possível que a gente ignore essa questão, porque quando a gente pergunta dos Estados Unidos, é claro que os Estados Unidos têm estatura financeira e tem capacidades estatais, inclusive, né? Afinal, a despeito de existir uma lenda de que o neoliberalismo é o desmonte do Estado, os Estados Unidos têm capacidades estatais de investimento em ciência e tecnologia, etc., que não foram desmontadas, por exemplo. Mas aí, por que entra a questão política? Porque, né, considerando que os Estados Unidos vivem um capitalismo neoliberal, não é de interesse dos Estados Unidos, do seu complexo militar, financeiro, né, que é responsável também pelo espraiamento da financiarização mundo afora, pelas guerras que esse complexo lucra. É justamente o contrário do que teria de frutos num plano de investimento para a América Latina ou para qualquer parte do globo, né? Então, como eu vim trazendo na exposição, é importante que a gente tenha clareza que existe algo muito de estrutural nessa dinâmica estadunidense de desestabilização. Afinal, é assim que esse complexo militar, financeiro, vai lucrar, né? Então, é claro que a gente vê os efeitos do neoliberalismo para o povo americano, então a gente vê os efeitos do desemprego, da precariedade da vida, né? Do esgarçamento do tecido social, que vai ser expresso, por exemplo, no acirramento do racismo, do encarceramento em massa, enfim, a gente vê os efeitos do neoliberalismo naquele tecido social, mas, ao mesmo tempo, existe uma elite que lucra com isso, né? Então, existe capacidade financeira estatal dos Estados Unidos? Sim, mas não existe interesse político algum, né? Muito pelo contrário, o interesse é de desestabilização justamente para que enquanto chave dessa manutenção da dominação estadunidense, né? Que, inclusive, o Arrighi vai muito bem trabalhar esse jogo da hegemonia para a dominação.
E aí, inclusive, fazendo referência ao que o Elias trouxe da importância de pensar a centralidade da violência para o imperialismo, né? Então, quando o Arrighi narra essa passagem da hegemonia para a dominação, é justamente central essa questão da violência nessa dominação dos Estados Unidos. Então, para entender o que é a China hoje, é central olhar para a política, para entender o movimento, né, a movimentação e a dinâmica dos Estados Unidos nas suas relações internacionais. É fundamental olhar para a política, né, para esse modo de regulação do neoliberalismo também. E, enfim, um outro comentário que eu gostaria de fazer, mas que Elias também já expôs muito bem, que é a questão do imperialismo chinês, né? Então, acho que um ponto central para entender isso é observar, por exemplo, essa dinâmica das exportações de capitais da China. Então, além dessa questão do endividamento que Elias já colocou, né, que, por exemplo, quando a gente vai pegar de fato, analisar a estrutura das dívidas desses países que teoricamente teriam caído numa armadilha da dívida chinesa, a gente vai ver que majoritariamente essas dívidas são compostas por dívidas com países do capitalismo central e não com a China, né? Então, basta um passar de olhos na estrutura mesmo da dívida desses países para você ver que a armadilha da dívida que eles caíram não foi a chinesa, né? Foi uma armadilha anterior de países do capitalismo central. E que, enfim, e aí, de fato, a gente aí sim pode chamar de armadilha da dívida, né? Então, acho que também conversa essa resposta sobre o imperialismo e o que é a China hoje, o que a gente vem chamando de planificação do comércio exterior, né? Então, eu trouxe alguns dados do Belt and Road, que vale a pena frisar, que são dados que falam principalmente de investimentos de empresas estatais, né? Essas transnacionais chinesas são majoritariamente empresas estatais, e que essas empresas estatais, enquanto esse braço do Estado, né? Enquanto expressão dessas capacidades estatais para as relações internacionais, vão também direcionar esse planejamento, essa planificação dos interesses chineses, né? E aí, então, quando a gente vai olhar essa dinâmica das empresas estatais nesses países, a lucratividade é baixíssima, muitas vezes nula, justamente porque existem outros interesses que compõem essa dinâmica internacional chinesa, né? Então, quando a gente diz do desenvolvimento de infraestrutura nos países ao sul, né, quando a gente fala que uma das diferenças principais dessa exportação de capitais da China é que essa exportação ela é centrada em investimentos produtivos, né, diferente dos investimentos de outras potências, que são investimentos financiarizados, que focam na especulação. Então, existem diferenças muito grandes e qualitativas nessa exportação de capitais chinesa, que vai justamente colocar, né, uma estaca entre o que seria o imperialismo e essa dinâmica da inserção internacional chinesa. Enfim, eu acho que é mais ou menos por aqui, e é isso. Muito bom. Prezada, queria agradecer demais as colocações todas. Tenho certeza que haverão muitas outras oportunidades também para a gente continuar esse debate, porque não imagino que a importância da China vai reduzir muito aí no curto prazo previsível, né? Então é sempre um prazer. Sei que também o Salão do Livro Político continua, né? Então também o público vai poder amanhã, às 11 da manhã, com a mediação da Sinara Menezes, participar da mesa Mundo Paralelo e Guerra Cultural e Virtual da Extrema-Direita, com Rubens Casara, Sérgio Amadeu, Fábio Palácio e Ismael Xavier, começando amanhã às 11 da manhã nesses mesmos canais, né? E aproveitar também para indicar no site do Salão do Livro Político, além de todas as promoções das editoras, né? Friso de novo, como a vinheta, compre livros, e além disso os cursos, né, inteiramente gratuitos que estão disponíveis, o curso sobre fascismo, enfim, uma série de outros cursos nas plataformas aí do Sexto Salão do Livro Político. Com esses dizeres e mais uma vez agradecendo o brilhantismo aí dos expositores, me despeço e desejo uma boa noite e bom dia, boa tarde. Tenho certeza que essa não será a última vez que esse vídeo será visto com esses gigantes e essa giganta aí debatendo. Um abraço, camaradas. Boa noite.